Na zona dos Macuas diziam que a guerra é dos Macondes, que era destruir os Macuas, por exemplo. Então havia algum setor dos Macuas que se convencia que aquela guerra não era guerra de libertação. Era uma guerra tribal de Macondes contra Macuas. Quando o Lázaro Cavandama denunciou o sítio onde estaria a base, fomos explorar, junto dos Macuas, aquilo que havia, se era uma realidade que havia, e uns dias depois a tropa conseguiu saber que sim, que era verdade. A indicação foi dada com base na rivalidade que havia entre as duas etnias. Infiltrávamos elementos da Frelimo que tentavam sempre mobilizar essas populações para esclarecer, para tirar da mente deles que a guerra é Macua e Maconde. Em muitos casos, essas missões eram bem-sucedidas, porque eram eles, lá nos aldeamentos, que davam informação da localização verdadeira da tropa portuguesa nesses sítios, nos aldeamentos. Com a introdução da artilharia já era fácil. Com morteiros, etc., era possível atacar-se o verdadeiro alvo. Notamos que parte do exército português, portanto, uma grande concentração de meios aéreos no ataque contra as nossas bases ou áreas sob o nosso controle. Daí que a artilharia, de facto, jogou um papel extremamente importante. Portanto, nós tínhamos que evoluir em termos de método de combate, introduzindo algum armamento pesado. E fustigarmos também as tropas coloniais, portanto, dentro dos seus próprios aquartelamentos, através desses ataques que nós realizávamos com morteiros e canhões. Este é um novo dado que a Frelimo tinha introduzido desde 1967. Peças de artilharia operadas por guerrilheiros formados na União Soviética, numa altura em que os militares portugueses estavam muito limitados nos seus movimentos. Utilizando minas em quantidade, a guerrilha controlava virtualmente as vias terrestres. Nós, por exemplo, à saída do aeródromo, o aeródromo de manobra no 51 de Moeda, já tínhamos emboscadas a 800 metros dali. Portanto, o inimigo estava num crescente muito grande. E nós realmente não tínhamos, nem nós, Força Aérea, nem o Exército, não tinha meios para correr a todo lado. Aquilo era uma atividade terrível todos os dias. Emboscadas, minas, emboscadas. E tanto que o Exército abandonou alguns quartéis. Porque também não serviam de nada, praticamente. Eles sobreviviam ali 2 anos dentro do arame farpado. Sempre a ser atacados. Para ir à água, às vezes tinham que sofrer baixas com emboscadas. Muitas das estradas que havia não existiam. Nós fechamos todas as estradas. Ficou tudo mato. A tropa portuguesa começou a receber comida só através do avião. O Cabo Delgado é 2/3 de Portugal. Tinha não sei quantas companhias isoladas. Havia percursos de 100 e poucos quilómetros. Então as colunas eram muito atacadas. Sofriam muitas minas, eram muito atacadas. De maneira que nós tínhamos inúmeras missões, nós chamávamos de escolta, o acompanhamento à coluna. Com o avião por cima, as emboscadas diminuíam drasticamente. A tropa estava confinada praticamente. Uma vez ou 2 vezes por mês é que recebiam colunas vindo ou de Mocima da Praia, ou de Nampula, ou de Montepuez, para abastecer a tropa, mais nada. E algumas avionetes que abasteciam com víveres frescos. Os Noratlas e os Dakotas levavam os frescos para ali, e nós com os DOs, e depois com os Alouetes, às vezes, espalhávamos aquilo para... Eram 14 companhias ou 15 companhias ali, uma coisa muito grande. A condução da guerra já tinha sido transferida para um posto de comando avançado colocado em Nampula, onde é criado um aeródromo militar, tal como em Nacala e Nova Freixo. Vila Cabral e Moeda tinham já aeródromos de manobra, recursos e meios essenciais para o apoio de Vila Cabral, Marrupa e Porto Amélia, os 3 setores operacionais do Exército, entretanto criados. As forças da Frelimo começam com grandes operações, aquilo que nós chamamos operações de guerrilha de movimento, no início da guerra do movimento. Eram grupos que eram formados no exterior, com 60, 70 homens, bem armados, bem equipados. Os tipos o que podiam destruíam, faziam emboscadas, iam a quartelamentos, raptavam populações. Eram de facto muito difíceis de apanhar e muito combativos.
O aumento da capacidade de fogo da Frelimo retira mobilidade e iniciativa às forças portuguesas. Utilizando canhões sem recuo de 75 mm e morteiros de 82, além de metralhadoras pesadas, a guerrilha ataca várias vezes o aeroporto de Moeda e tenta tomar de assalto diversos quartéis. Pela primeira vez que eu saiba na história do ultramar, há 2 tentativas, parcialmente com sucesso, de assalto a acampamentos das nossas forças, que foi em Nambude e em Nancatari, em que a Frelimo flagelou com morteiros e chegou a haver combate corpo a corpo dentro do quartel. Nancatari, para mim, foi extremamente importante, porque trata-se do primeiro ensaio na província de Cabo Delgado de um assalto a um quartel do exército português, em que há uma coordenação infantaria e artilharia. Depois, pronto, as forças lá reagiram, lá correram com eles e tal. Mas, portanto, é uma situação que deve ter influenciado os altos comandos, não é? Tivemos cerca de 5 ou 6 baixas, mas foi uma batalha séria. Fizemos alguns prisioneiros mesmo lá dentro. E eu lembro que o comandante olhou para mim e disse: olha, chefe, o que é que vamos fazer com estes aqui? Disse: pá, eu deixo a vossa consciência. Mas as pessoas estavam aborrecidas porque tinham perdido homens. Foram mortos ali mesmo, coisa assim parecida. As pessoas não queriam estar a raptar, fazer prisioneiros para depois dar mais trabalho. Dada a introdução da artilharia em Cabo Delgado, as forças portuguesas já tinham dificuldade de penetrar nas zonas libertadas, as chamadas libertadas. Então, houve um período em que parecia que havia uma mini independência em Cabo Delgado. Tínhamos o governo dentro do governo. A população, 8 anos, não tinha contato com a máquina, a administração portuguesa. Quem resolvia o problema das populações é a Frelimo. São hospitais, tínhamos lá escolas, tínhamos lá saúde, tínhamos comércio, tinha tudo. Não era os portugueses. Baixe os colonialistas! Baixe os cracaios! A luta continua! Há sempre zonas libertadas numa guerrilha organizada como aquela, onde o exército não fica lá. Pode ir atacar e voltar, muito bem, mas ficar lá não fica. São essas zonas que a Frelimo dizia que eram zonas libertadas, porque não se via lá o exército. Ali quem mandava era a Frelimo. Ele tomava bases, ficava lá uma semana, ficava lá 3 dias, depois tinha que sair, porque os ataques era difícil manter a permanência ali. Isso é que a Frelimo chamava terra libertada. Havia, sim, senhor. Não se pode negar. A voz da Frelimo. Dos serviços externos da Rádio Tanzânia Dar es Salaam, fala-vos a voz revolucionária moçambicana. Ao microfone, o vosso camarada Rafael Maguni, que vos deseja uma boa e atenciosa audição. A voz da Frelimo. Depois entrava uma música. Dizia assim: Frelimo, chama Moçambique, mambia moreno a salite. Dizer, Frelimo, Partido de Moçambique, diga aos portugueses para se renderem. Ouvida atentamente nas bases, a rádio da Frelimo era o instrumento de propaganda do movimento. Escutada com cautela nas cidades e no interior, tentava contrariar a ação psicológica portuguesa.